Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do estado de Minas Gerais. Hoje, eu, professor Matheus, professor de História, eu tenho o prazer de estar falando com vocês sobre o PET comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais. E é uma honra estar dividindo essa aula com a professora Lilian, professora de português, professora convidada pela equipe Escola Online para estar trabalhando com vocês. Então, para quem já me conhece, fica fácil. E vocês vão ter o prazer de conhecer uma professora fantástica. E galera, quando a gente vai falar sobre a questão dos 300 anos de Minas Gerais, eu queria colocar para vocês uma homenagem aqui, ó. Então, galera, a todos mineiros, meu abraço, eu mineiro também de coração, considero aqui os 300 anos importantes. E eu tenho que elogiar demais a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais pela sua iniciativa de você fazer um PET com tantas informações positivas. Você que tem um tempinho, vai lá, brinca, dá uma folheada para você entender um pouco da nossa história. Porque quando a gente fala da questão dos 300 anos de Minas Gerais, vejam vocês, a gente vai entender uma logística. Mas antes disso, eu queria, claro, convidar vocês, para quem ainda não conhece, eu sei que muita gente já ouviu, mas alguns ainda não conhecem, olha para cima esse projeto aí, o Projeto Escola Online. O Projeto Escola Online, galera, onde eu faço parte, eu e vários outros professores, a gente criou um canal e além de você ter um canal, você tem várias mídias sociais, como é o caso, por exemplo, do Twitter, como é o caso do Facebook, o nosso Instagram, onde você encontra várias informações sobre também os PETs e aqui no YouTube. No YouTube a gente vai colocar para vocês, a gente tem colocado para vocês muita informação positiva. Não só a resolução dos PETs com a ajuda de professores, mas também você vai encontrar aulas para quem quer encontrar um ensino de qualidade. Beleza, meu povo? Então, quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, dá um like, porque, como eu sempre digo, você fortalece o nosso canal e o canal fica melhor para você. Bom, então agora a gente pode realmente trabalhar com a história de Minas Gerais. Bom, quando a gente fala dos 300 anos de Minas Gerais, é bom para a gente entender o seguinte, claro, não tem como falar sobre a história do nosso estado sem que a gente entenda que a história de Minas Gerais está intimamente ligada à questão da mineração. Em 1709, galera, surge a famosa capitania de São Paulo e Minas de Ouro. E depois de alguns conflitos, vocês vão lembrar aí a Guerra dos Emboabas, mais tarde a Revolta de Vila Rica. E em 1720, você vai dividir, onde você passa a ter a capitania de São Paulo e a capitania de Minas Gerais. Então, por isso que no ano de 2020, o nosso querido estado completa 300 anos. Com seus 853 municípios, galera, Minas Gerais tem uma representação muito boa dentro do cenário político nacional e internacional, não só político, econômico, cultural. Por isso o PET ele realmente trabalha com informações positivas. A gente fala um pouco sobre a história da mineração, se você der uma olhadinha no seu material, você vai perceber a rota da mineração, falando de cidades importantes, Vila Rica, no caso Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei, Cerro, Mariana, entre outras, falando sobre a importância histórica, não só da mineração, como tudo que ela traz. Então, quando você descobre ouro no Brasil no final do século XVII e ele vai ter o seu auge no século XVIII, a região de Minas Gerais ela passa a ser um novo xodó da economia portuguesa. Beleza? Então, depois de um tempo, o ouro vai entrar em declínio, todo mundo sabe disso, e no século XIX o café ele se torna a nossa grande riqueza. Lembrando hoje, galera, que 6 entre os 10 maiores produtores de café do Brasil ainda se encontram no estado de Minas Gerais. É um estado que também tem na questão da criação do gado, né, na bovinocultura, uma parte importante dentro da economia, sendo que 35% da nossa produção de leite, a produção de leite ela corresponde a 35% do nosso PIB. Então, Minas Gerais ela tem uma diversificação econômica muito grande, ok? E dentro da história de resistência também. Não tem como a gente deixar de falar sobre grupos indígenas e principalmente da resistência quilombola no nosso estado. Nós temos atualmente 311 unidades quilombolas constituídas, algumas outras em processo de estudo. Então o PET ele realmente abraça tudo isso. E foi uma viagem muito gostosa trabalhar com ele.
dar uma olhada sobre a questão da nossa culinária, a clássica comida de boteco, nos grandes festivais, os festivais gastronômicos, o famoso Festival de Tiradentes, toda a questão de religião que envolve o nosso estado. Então isso realmente ajudou demais. Ao fazer esse PET, ao dar uma olhada, eu e a professora Lília, eu realmente me surpreendi o quão feliz foi a Superintendência de Educação, a Secretaria de Educação em fazer esse material para vocês. Beleza? Então, se você realmente tiver uma oportunidade, dá uma folheada, brinca, porque tem coisa boa demais para a gente poder aprender. E olha, galera, coube a mim uma parcela importante aqui do material, que é falar sobre a primeira atividade, tá? E uma atividade que eu acho que está muito esquecida. Se você tiver a oportunidade, brinque um pouco. Eu lembro do meu pai, meu falecido pai, ele gostava muito de fazer palavra cruzada. E eu particularmente herdei isso, eu até brinco, alguns alunos às vezes falam assim, professor, me ajuda. E às vezes eu pego e começo a querer desesperadamente resolver. Mas vamos lá, galera, tem aqui algumas informações que eu acho importante para vocês. Então lá, complete as palavras cruzadas com nomes históricos e geográficos do estado de Minas Gerais. Vamos lá, galera? Então, olha só. Horizontal. Tá? Então depois a gente vai ver lá a cruzadinha, mas você vai entender na horizontal, tá, gente? Pelo amor de Deus, e na vertical. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. 2. Lagoa que dá o nome ao aeroporto de Belo Horizonte. Tá? Depois a gente vai ver o número de letras, mas você fala assim, pô, lagoa que dá o nome ao aeroporto de Belo Horizonte? Todo mundo vai lembrar, né, galera, quando você fala do gigante, quando você fala do estádio no Mineirão. Então você vai lembrar o seguinte, o gigante da Pampulha. Eu estou falando dela, da Lagoa da Pampulha. Lembra, galera, que a Lagoa da Pampulha é um lago artificial com cerca de 18 quilômetros de diâmetro. Você vai perceber o seguinte, que ela vai começar a ser criada em 1936 pelo então prefeito Otacílio Negrão de Lima, quando ele começa a represar o Ribeirão da Pampulha. E ela só vai ser de fato concluída, galera, claro, ele acabou aproveitando muito bem disso em 1943, durante o mandato do então prefeito Juscelino Kubitschek. Então criamos a Lagoa da Pampulha e que de certa forma ela vira um cartão postal. Muita gente que conhece BH, claro, acaba passeando ali na Pampulha, onde você vai encontrar a igreja de São Francisco de Assis e todo o complexo ao redor que envolve. Por exemplo, a Pampulha que ela cedia alguns eventos importantes, como a Volta Internacional da Pampulha. Em 2010, galera, personagens da Disney vieram até a cidade de Belo Horizonte fazer um desfile. Então, se eu estou me referindo à Lagoa, obviamente estou eu me referindo sobre a questão da Lagoa da Pampulha. Perfeito, galera? Então vejam vocês, temos o que? Aqui a nossa querida Lagoa da Pampulha e a Igreja São Francisco de Assis. Beleza? Então vamos lá, galera. Antigo nome de Ouro Preto. Bom, para todo mundo que conhece, muita gente que já estudou um pouco a história de Minas Gerais, a nossa cidade Ouro Preto atual, ela vai nascer com o nome de quê, galera? Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar e Albuquerque. Então, em 1711, oficialmente eu tenho, galera, em junho de 1711, eu tenho o nascimento de uma cidade que economicamente ela se tornava o centro da economia mineradora. Inclusive, se discutiu até você transferir a capital na época de Salvador para Vila Rica. Tanto que depois de muito se discutir em relação à questão do Pombal, você transfere a capital para o Rio de Janeiro. Mas então, quando eu falo sobre o quê? Eu falo sobre Ouro Preto, eu falo da antiga o quê, galera? Da antiga Vila Rica. Vejam vocês, Vila Rica, galera, que quando realmente é fundada, em 1721 se torna a capital do estado de Minas. Tá? E aí, galera, em 1823, a Vila Rica, ela recebe o nome de Ouro Preto, que continua sendo capital até 1897, quando você então transfere a capital do estado para a cidade planejada de Belo Horizonte. Então, não há como negar a importância histórica, tanto é que Ouro Preto, galera, Ouro Preto se torna patrimônio. Em 1980, é uma das primeiras cidades do mundo a se transformar patrimônio da humanidade pela Unesco. Perfeito? Então, aqueles que realmente gostam de turistar, depois que passar esse momento, quem ainda não conhece, vale a pena o passeio. Beleza, povo? Então eu tenho aqui imagens que fazem referência à atual Ouro Preto e à nossa antiga Vila Rica. Berço de movimentos como a Revolta de Vila Rica, a Conjuração Mineira, ok? Então vamos lá, galera. A questão de número 5 aqui. Serra onde nasce o Rio São Francisco, o Velho Chico. Ele que foi temático de novela, inclusive por causa
Da novela Velho Chico, que fica famosa, onde você tem a morte do Domingos Montanhé, o santo, dentro de toda aquela aura que envolve, você então vai falar de onde nasce. O Rio São Francisco tem uma importância histórica muito grande, galera, que vai nascer no Parque Nacional da Serra da Canastra. Você vê o Rio São Francisco nascendo na cidade de São Roque de Minas. Tá? O Rio São Francisco, com quase 3.000 quilômetros, ele corta 507 municípios até desaguar na região divisa entre Alagoas e Sergipe. Tive a oportunidade também de conhecer a nascente do São Francisco como pequeno e depois de mais velho, aonde o Rio São Francisco desemboca. Então você percebe que o Rio São Francisco tem uma importância muito grande por tudo que ele representa e ele nasce, então, como eu falei, galera, na famosa Serra da Canastra. Então você vai perceber, então olha só, o PET ele te dá várias sugestões de turismo em Minas Gerais, que eu acho muito importante. Então aí você tem a Serra da Canastra, ok? Aonde você encontra a nascente do Rio São Francisco, beleza? Outro nome dado em Confidência Mineira. Movimento esse, galera, que vai acontecer no ano de 1789. Muita gente vai lembrar, movimento que você tem nomes importantes como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, Padre Rolim e, claro, Joaquim José da Silva Xavier, popularmente por nós conhecido como Tiradentes. Então a Inconfidência Mineira, que durante um tempo até recebeu esse nome, ele foi muito criticado por ser um nome meio pejorativo, porque se eu te conto um segredo, torna-se você meu confidente. Se você conta para todo mundo, você se torna um fofoqueiro. Então parece no primeiro momento que o nome é dado a um movimento de pessoas que não eram confiáveis. E aí as pessoas resolvem fazer uma revisão. Não é errado, até inclusive há uma justificativa que a historiografia prefira usar o termo conjuração mineira. Um grupo de pessoas que, indignado com a situação, a exploração, os altos impostos, lembra quando Portugal então deflagra a derrama, que é a cobrança de impostos atrasados, nasceria um movimento, o primeiro movimento de fato, vir a falar da possibilidade de separarmos Brasil de Portugal, um movimento que busca a independência. Beleza, galera? Tenho aqui realmente um quadro famoso que você leva a figura do nosso querido Tiradentes, tá? Ponto culminante do estado de Minas Gerais, ou seja, eu estou falando de algum pico. Bom, claro que vai ficar mais fácil depois que a gente colocar na nossa cruzadinha. Eu acabei facilitando um pouco a vida de vocês, mas para a gente poder então brincar. Então eu vou completar a primeira parte para depois a gente poder o quê, galera? Dar uma visualizada. Então, ponto culminante do estado de Minas Gerais. Se você parar para pensar, muitos aqui conhecem. Já tive a oportunidade de ir com alunos e até alguns professores que já foram, resolvem não voltar. Você tem, galera, vejam vocês, o Pico da Bandeira. Tá? O Pico da Bandeira, que até a década de 60 era considerado o maior, o mais alto do Brasil, e hoje não mais, por causa do Pico da Neblina do 31 de março. Mas o Pico da Bandeira, galera, que se encontra no Parque Nacional do Caparaó, que faz divisa entre Minas Gerais e o Espírito Santo, com cerca de 2.890 metros, é realmente um lugar de muita visitação. É um dos locais onde as pessoas costumam ir para o que? Passar a noite, para ver o nascer do sol. E aí, gente, você tem mais uma dica dada pelo PET para que você possa turistar. O Pico da Bandeira. Beleza? Então, moçada, vejam vocês, tá? Então a gente o que, galera? A gente vai lá e faz uma completa na nossa palavra cruzada. Vertical. Ficou conhecido como traidor da Inconfidência Mineira. Você que andou dando uma olhada no material do PET, vai lembrar que ao mesmo tempo que nós criamos heróis como Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, nós temos uma figura que ela é representada, quase todo mundo já deve ter visto em prova, aquela imagem do Pedro Américo, que é o Tiradentes esquartejado. E nós constituímos a imagem de Tiradentes como Jesus, o traído. E se você tem um traído, você tem um traidor. E as pessoas falam muito sobre esse mocinho aqui, chamado de Joaquim Silvério dos Reis. É um dos caras que na época possuía uma dívida muito grande com a coroa portuguesa, e a coroa há muito tempo, então a gente fala de delação premiada na história do Brasil há muito tempo. Então a coroa ela faz um pacto com aqueles do quê? Endividados, que quem entregasse possíveis conspiradores poderiam ter o perdão da dívida. E eu tenho aqui algum deles, que é o Joaquim Silvério dos Reis, um nome muito importante para a história e aquele que entregaria
o ícone, que a gente depois pode até discutir se realmente ele é ídolo sozinho, que é o caso do Tiradentes. Beleza, galera? Clube da... Bom, para quem gosta de uma boa música, você está falando de um movimento, galera, musical de Minas, que revelou nomes como Milton Nascimento e Lô Borges. Galera, eu estou falando de quem? Eu estou falando, claro, para quem conhece aqui, estou me referindo ao Clube da Esquina. Tá, galera? Que vai surgir na década de 60, cujos criadores são Milton Nascimento, que a gente está aqui, Lô Borges, não podemos deixar de falar do Márcio Borges, tá? Que vão realmente revolucionar o cenário musical mineiro. E ficaram famosos quando, em 1972, lançam esse disco. Inclusive, as duas crianças aí, né, o Cacau e o Tonho, foram fotografados quando eles estavam indo para Nova Friburgo, que era a terra natal dos pais adotivos do Milton Nascimento. Então, o Clube da Esquina recebe esse nome porque eles se reuniam, galera, no bairro de Santa Teresa. Inclusive, eu nasci no bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte, nas esquinas da rua Divinópolis com a rua Paraisópolis. Então, eles se encontravam ali para falar sobre música e dali surge um movimento de uma importância muito grande. Então, galera, estou me referindo aqui ao Clube da Esquina. Perfeito? Então, você que, por exemplo, gosta de uma boa música, tá aí a dica, tá, galera? Para você realmente entender um pouco da história de Minas Gerais ligado ao movimento cultural. Ciclo econômico que transformou Minas em terra de grande riqueza no século XVIII. Galera, não preciso nem falar, né? Que ciclo é esse, moçada? Minas Gerais recebe esse nome por causa do quê? O ciclo do ouro. O ouro, de certa forma, transforma muito o nosso cenário. Beleza? A gente tem o quê? Em Minas Gerais, essa importância. Então, o nome do estado ele é muito sugestivo ao falar de Minas Gerais em função da mineração do ouro aqui encontrado. Beleza? Cidade fundada pelo presidente mineiro Juscelino Kubitschek. Lembra do nosso querido JK? O grande terror dos meninos que fazem prova de história, quando tem que escrever o nome, o nosso querido presidente que desenvolve o plano de metas, que diria que queria fazer o Brasil ter 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Ele, galera, o JK, prefeito, governador, presidente, galera, fica famoso durante o seu mandato, em 21 de abril de 1960, no dia que se celebra o que, galera? A morte de Tiradentes, e é também o dia que é criada a cidade de Roma, a gente tem o que, galera? A construção de Brasília. Brasília que era uma capital toda projetada, tá? Uma capital de caráter futurístico, né? Brasília que é arquitetada pelo Lúcio Costa e pelo Oscar Niemeyer. Brasília tem uma importância histórica muito grande, tá? Com o paisagismo do Burle Marx, você tem então a capital, que hoje, de certa forma, para muita gente virou motivo de vergonha por tanta cachorrada política que acontece, mas Brasília se torna um marco. E detalhe, você percebe que as nossas duas primeiras capitais, Rio de Salvador e Rio de Janeiro, eram capitais litorâneas. Por que o projeto de levar Brasília para o interior? O projeto de uma capital de integração. Beleza? Então, é uma das grandes obras de JK, que fazia parte do seu plano de metas. Era uma das metas síntese, era a meta síntese das suas 39 metas, quando ele discute essa possibilidade. Beleza, galera? Importante município da zona metalúrgica de Belo Horizonte. Tá, galera? Eu estou falando o quê? Eu estou falando da região metropolitana de BH. E aí, o seguinte, a gente pode pegar as letrinhas, tá? Vou deixar aqui para vocês. Vamos brincar aqui, então. Tá? Então vamos brincar lá, vamos voltar à nossa brincadeira, ver se encaixa aqui. Vem comigo, moçada, vamos lá. Primeiro na questão, tá? Vamos falar da vertical primeiro. Ficou conhecido como traidor da Inconfidência Mineira, tá? Quem que a gente falou aqui, moçada? Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer com vocês. Joaquim Silvério dos Reis. Opa, encaixou. Perfeito, galera? Vamos lá. Clube da importante movimento musical. Tá? Então você tem o que, galera? Eu tô falando de qual? Eu tô falando do clube da 4 aqui. O Clube da Esquina. Olha aí, galera. Os nossos queridos Márcio Lô Borges, Milton Nascimento, importantes figuras no cenário cultural de Minas e do Brasil. Beleza? Ciclo econômico que transformou Minas em terra de grande riqueza. É o 6 aí, galera. Olha onde está o 6. É o ciclo do... Tá, galera? É o ciclo do ouro. Perfeito, povo? Vamos lá. Tá?
Cidade fundada pelo presidente mineiro Juscelino Kubitschek, a 8. Cadê a 8 aqui? Vamos achar a 8 aqui, ó. Vamos ver se cabe na nossa ideia a formação de Brasília. Você fala, eu tô ficando bom nisso aí, hein? Beleza, galera. Importante município na zona metalúrgica da Grande Belo Horizonte. Já deixei a resposta aqui, mas eu vou voltar um pouquinho. Vamos ver no horizontal aqui pra gente brincar? Então, olha lá, galera. Lagoa que também dá o nome ao aeroporto de Belo Horizonte. Então, vamos lá, galera. Qual que é a lagoa na questão do horizontal? Então, gente, estou me referindo à famosa Lagoa da Pampulha. Gente, vocês não têm noção de como é que eu gosto de brincar disso, tá? Isso aqui pra mim não é obrigação, isso é lazer. Beleza, galera? Vamos ver a 3, o que tá falando lá. Perfeito? O que fala a 3? Antigo nome de Ouro Preto, já tá mais ou menos o que? Respondido para vocês. Ok, galera? Antigo nome de Ouro Preto, todo mundo lembra? A nossa Vila Rica. Beleza? Tá no cenário do ouro. Vamos ver o 5 ali, o que tá falando. Tá? Galera, eu não fiz o teste não, se der errado, se depois vocês briguem comigo, tá? Serra onde nasce o Rio São Francisco, Velho Chico. Falamos sobre a querida Serra da Canastra. Vamos ver se cabe ali dentro da nossa proposta, tá? Então vejam vocês. Então você tem a Serra da Canastra. Show de bola, galera. Vamos ver o 7. O que fala o 7 aqui? Perfeito? Vamos aqui dar uma olhadinha no 7. Outro nome dado em Confidência Mineira. Como eu falei, muitos historiadores preferem o quê? Preferem o nome conjuração. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver se cabe na nossa brincadeirinha aqui, tá? A ideia da conjuração mineira. Opa! Beleza, beleza, beleza? Então vamos voltar um pouquinho. O que está faltando aqui? Está faltando apenas o ponto culminante do estado de Minas Gerais. Coloquei o Pico da Bandeira. Vamos ver se ele encaixa ali dentro do que a gente falou, né? Onde você tem lá. Então você tem aqui o famoso Pico da Bandeira. Então você fala, bom, e aí vai ficar faltando para a gente, galera, só a questão 9 aqui. Importante município da zona metalúrgica da Grande BH. Vocês estão vendo aí, galera? Eu estou me referindo aonde você tem a FIT. Eu estou me referindo à cidade de Betim. Perfeito, galera? Betim, que hoje, tá, é o 5º município mais populoso do estado de Minas Gerais, faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte e tem uma importância muito grande. Então, quem realmente deu uma olhada, quem deu uma folheada no PET, percebe o quanto é bom a gente poder brincar. E aí, galera, eu me despeço aqui e deixo com vocês uma professora de uma bagagem fantástica. Galera, aproveitem, se deliciem com a professora Lilian Gazola, que vai falar um pouco também sobre a questão da literatura em Minas Gerais e da parte da escrita. Galera, beijo no coração de cada um de vocês, aproveitem ao máximo, que a gente se encontra logo logo. Até mais, tchau, tchau. Olá, eu sou a professora Lilian, sou professora de português e vim contribuir aqui com o PET 300 anos, ajudar vocês a resolver esse PET especial. Escolhi algumas imagens aqui para a gente começar a nossa conversa. Essas imagens são de João Guimarães Rosa. A gente vai ler um texto dele daqui a pouquinho, mas antes vamos conversar, entender um pouco características literárias desse grande escritor, considerado por alguns o grande escritor brasileiro. Guimarães Rosa, ele nasceu em Minas Gerais, em Cordisburgo, em 1908. Ele chegou a estudar medicina, formou-se em medicina, hoje nós conhecemos como UFMG, chegou até a atuar, a trabalhar
em Barbacena, e ele resolveu deixar a medicina para seguir a carreira diplomática. Esteve na Alemanha como diplomata, chegou até a ser preso durante a Segunda Guerra, porque ele ajudava as pessoas que eram perseguidas pelo nazismo a fugirem da Alemanha. Quando o Brasil ele rompeu com a Alemanha durante a guerra, ele foi preso. Voltando, ele sempre escreveu, sempre gostou muito da literatura, não deixou em momento algum de escrever, e ele teve também foi membro da Academia Brasileira de Letras, e apenas 3 dias após a posse, ele faleceu precocemente, com 59 anos. Ele teve um infarto que veio a óbito. Vamos falar então um pouco da obra dele. Guimarães Rosa, como é mais conhecido, ele tinha um jeito muito peculiar de escrever, muito especial. Criador de neologismos, quando a gente cria palavras novas, que não existem no dicionário, palavras inventadas, mas que trazem algum significado. Não são exatamente palavras completamente estranhas. Ele cria personagens muito bem trabalhados no seu psicológico, muito ricos. Numa dessas imagens que a gente tem aqui, tem ele acompanhando os boiadeiros, o que ajudou muito na experiência e um dos grandes inspiração para um dos grandes livros, um dos mais famosos que ele escreveu, que é o Grande Sertão Veredas. Nós vamos ler então um trecho de um pequeno texto que ele escreveu. A gente tem que prestar muita atenção porque a linguagem é provocativa. Ele gostava de inovar nessa linguagem, de brincar com a estrutura da frase, com a sintaxe, e aí a gente pode, em algumas situações, achar um pouco estranho. Um texto que praticamente é um texto curto, simples, mas podemos ter dificuldade de compreensão pela forma diferente que ele apresentava. Vamos lá. O conto As Margens da Alegria, de Guimarães Rosa, fala de um menino que vive a experiência de viajar de avião. Lendo-se o texto, é possível ver como o menino percebe aquilo que ele está vivenciando, quais são suas impressões. Afinal, pela primeira vez, ele verá o mundo de um outro ângulo, que é o ângulo de cima. Veja um trecho desse conto. As Margens da Alegria. Esta é a história. Começo a comentar o texto por aqui. História, escrito com E. Professora, por que com E e não com H, I, como estamos tão acostumados a ler essa palavra? Existia há bastante tempo uma distinção, que história, a palavra história escrita com H, I, seria uma história de fatos reais. A história que a gente estuda na escola, com datas, acontecimentos e pessoas reais. Essa palavra história, com E, seria usada para histórias de ficção, toda história que não é real, com personagens fictícios. Mas essa distinção já não existe mais. E essa palavra usada aí, história, com E, ela é considerada um arcaísmo. Aliás, um arcaísmo que Guimarães Rosa gostava de usar. Ele conhecia muito bem a nossa língua. Ele gostava não só da língua materna, a língua portuguesa, mas ele adorava, ele falava 8 idiomas, estudava a gramática húngara, a grega, ele conhecia. Inclusive o tupi ele conhecia muito bem. Ele dizia que estudando as línguas, ele saberia a profundidade, ele conheceria a matriz, toda a possibilidade que ele poderia trabalhar a própria língua.
Ele então sabia assim diversas línguas. Vamos voltando então para o texto. Ia um menino com os tios passar dias no lugar onde se construía a grande cidade. Bom, sendo ele mineiro, e ele sempre gostou dessa coisa do sertão, ele dizia que o sertão é maior que o mundo. Ele sempre gostou muito e estava muito presente na sua narrativa, a questão mineira. Pode ser que ele estivesse se referindo nesse trechinho onde se construía a grande cidade, muito provavelmente ele se referia a Belo Horizonte, capital de Minas, que foi uma cidade projetada, não é mesmo? Era uma viagem inventada no Feliz. Olha a construção diferente. O que é inventada no Feliz? O que ele quis dizer com isso? Era uma viagem de felicidade, inventada porque era uma viagem que foi inventada. Não era algo de compromisso ou algo sério, marcado com tanta antecedência. Inventou-se essa viagem para a felicidade da criança. Continuando então. Para ele, produzia-se em caso de sonho. Para ele era tão especial que parecia um sonho. Saíam ainda com o escuro, o ar fino de cheiros desconhecidos. Então eles levantaram bem cedinho, de madrugada. A mãe e o pai vinham trazê-lo ao aeroporto. A tia e o tio tomavam conta dele justinhamente. O que quer dizer essa expressão justinhamente? Que eu falei com vocês do neologismo, né? É uma palavra inventada. O que ele quis dizer com justinamente? Bem junto dele, não davam folga. Com muito zelo, com muita cautela, muita atenção sobre o menino. Sorria-se, saudava-se, todos se ouviam e falavam. Então, ao encontrar tio, sobrinho, o pai e a mãe do menino, todos então se despediam, se encontravam no aeroporto e se despediram, sorrindo, todos felizes. O avião era da companhia especial de 4 lugares. Respondiam-lhe a todas as perguntas, até o piloto conversou com ele. Então o menino tornou-se quase que o centro das atenções. Todas as perguntas dele eram respondidas, até o piloto resolveu conversar com ele. O voo ia ser pouco mais de 2 horas. O menino fremia no acorsou. Opa, peraí, é uma expressão tão desconhecida, isso chega a ser um arcaísmo, uma expressão que não se usa mais. Não é neologismo, porque é uma expressão, é uma palavra que existe, são palavras que existem. O que quer dizer fremia no acorsou? Ele estava eufórico, ele estava em êxtase, é como se ele tremesse de tanta felicidade. Alegre de se rir para si. Olha só a construção diferente, ele estava super feliz e rindo para ele mesmo. Confortávelzinho é uma palavra que está no diminutivo, indicando afeto, porque a criança é um menino pequeno, e aí de maneira confortável. Então juntou tudo numa só palavra, juntou o afeto, juntou o tamanho da criança e criou-se confortávelzinho, a palavra confortávelzinho, com um jeito de folha a cair. A folha não cai de uma árvore de maneira suave, pendendo de um lado para o outro. Não é como uma pedra que despenca de uma só vez. A folha vai suave, lentamente descendo. O menino então estava confortável, da mesma maneira que uma folha cai de uma árvore, de maneira suave, tranquila, leve. A vida podia às vezes raiar numa verdade extraordinária. Mesmo o afivelarem-lhe o cinto de segurança virava forte afago. Gente, afago é carinho. Então, mesmo quando você prende a pessoa, afivelar, prender nas fivelas, o cinto de segurança, você se sente preso, incomodado, mas para ele
tudo era tanta novidade que aquilo parecia um afago, parecia um forte carinho, um afago de proteção e logo novo senso de segurança. O não sabido ao mais, aquilo vem o que é aquilo que não é sabido, vem o inesperado, toda novidade que aquela experiência era para ele. Assim, um crescer e desconter-se, ele não estava se contendo, não cabia dentro dele. Certo como o ato de respirar, o de fugir para o espaço em branco, ele estava indo para o novo. Aquilo que é novo está em branco, ele vai escrever a história dele, a experiência dele de viajar de avião. O menino. Repara que o menino aí, ele que é tão importante que o Guimarães Rosa usou como maneira de chamar a atenção para o menino, ele colocou uma frase, só a expressão, o menino. Ele era toda euforia, todo ele era alegria, euforia. E as coisas vinham docemente, de repente, harmonia prévia, benfazeja, em movimentos concordantes. Então toda essa alegria, o tempo todo ele repete sobre essa alegria, essa euforia, as satisfações antes da consciência das necessidades. Davam-lhe balas, chicles, a escolha, chicletes, né? Ele oferecia o tempo todo tudo para agradá-lo. Solícito de bem-humorado, o tio ensinava-lhe como era reclinável o assento, bastando a gente premer a manivela. O tio então ensinava ao menino como que fazia para reclinar a poltrona em que ele estava sentado, que bastava apertar o botãozinho, a manivela. Seu lugar era o da janelinha para o móvel mundo. Bem, o mundo não é móvel. Vocês já repararam quando a gente está viajando de carro, de ônibus, avião, trem? A sensação que a gente tem ao olhar pela janela é de que o mundo está se movendo, a paisagem está se movendo, quando na verdade é o contrário. O meio de transporte é que está em movimento e a paisagem imóvel, mas a sensação ao olhar é o contrário. Então, para ele, o mundo era móvel, o mundo se movia, quando na verdade era ele, era o meio de transporte que ele estava usando. Entregavam-lhe revistas de folhear, quantas quisesse, até um mapa. Nele mostravam os pontos em que hora e hora se estava, por cima de onde. Então, no mapa, eles mostravam por cima de onde ele estava passando, né? Sobrevoando, em que ponto daquele mapa eles estavam. O menino deixava as revistas fartamente sobre os joelhos e espiava. Na verdade, ele não queria ver revista e mapa, ele queria ter a experiência de estar voando, queria ver, olhar lá embaixo. O que está no desenho não importa, o que está no livro, na revista não importa. Ele tinha a experiência de ver por ele mesmo. As nuvens de amontoada amabilidade, as nuvens de amontoadas pareciam, como a gente sempre diz, nuvens de algodão, amável, coisa gostosa, coisa boa. O azul de só ar. O azul do céu, a gente vê azul, mas é só ar. Então ele via aquele azul só de ar. Aquela claridade alarga, o chão plano em visão cartográfica, como se fosse mapa. O chão lá embaixo, ele está vendo o chão liso, plano. Quando aqui embaixo a gente tem a perfeita sensação das alturas, do desnível. E por cima é como se tivesse tudo plano, como se fosse um mapa. Repartido em roças e campos, o verde que se ia a amarelos e vermelhos, e o pardo a verde, e além, baixa, a montanha. A montanha ficou baixa, porque ele estava ainda muito mais alto do que a montanha. Se homens, meninos, cavalos e bois, assim insetos, olha que construção diferente, olha
Qual a reflexão que ele fez? Ele viu lá de cima homens, cavalos e bois do tamanho de insetos, porque a altitude era muito grande. Voavam supremamente. O menino agora vivia, sua alegria despedindo todos os raios. Sentava-se inteiro dentro do macio rumor do avião. O bom brinquedo trabalhoso. Ele estava brincando tantas vezes com o aviãozinho e agora ele estava dentro de um avião. Ainda nem notara que de fato teria vontade de comer. Ele nem tinha percebido que já estava com fome. Ele estava tão eufórico, tão alegre, que ele nem percebeu que já estava com fome. Quando a tia já lhe oferecia sanduíches. E prometia-lhe o tio as muitas coisas que ia brincar e ver, e fazer e passear, tanto que chegassem. Assim que eles chegassem, o tio já estava prometendo os passeios que eles fariam assim que chegassem ao destino. O menino tinha tudo de uma vez e nada antiamente. Ao mesmo tempo ele tinha tanta coisa na mente e ao mesmo tempo não tinha nada. Ele estava vivendo uma experiência inédita e muito feliz. A luz e a longa, longa, longa nuvem chegavam. Sem a gente ter uma orientação, fica um texto um tanto mais difícil leitura, mas quando a gente percebe as possibilidades, as intenções, a gente percebe que maravilha, que lindo, que riqueza é um texto do Guimarães Rosa. O PET 300 valoriza, claro, o Guimarães Rosa e muito bem, mas a gente também não pode esquecer de um outro grande escritor mineiro, Carlos Drummond de Andrade, que também lindamente escreveu sobre Minas. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Minas, morreu no Rio de Janeiro, tem até uma estátua dele também no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, sentado, que muitas pessoas, torna-se um ponto turístico, muitas pessoas tiram foto também com Carlos Drummond de Andrade. Vamos para as atividades? O texto narrativo relata acontecimentos, mas aprendemos também que esse relato pode ser feito a partir de um ponto de vista, dependendo de quem conta a história. A verdade dos fatos narrados torna-se então relativa, porque depende do olhar do observador. Quer dizer, a pessoa que está observando, a pessoa que está narrando, ela imprime as impressões dela sobre aquele fato. Primeira questão. No texto de Guimarães Rosa, qual o ponto de vista? Quem apresenta os acontecimentos e quem é o foco dos acontecimentos e como se sente? Aqui a gente tem então uma sugestão de resposta. O narrador, eu tenho aqui um narrador observador onisciente. O que é um narrador onisciente? É um narrador que não participa da história, ele não é personagem dessa história, mas ele conhece intimamente as personagens. Ele consegue falar os sentimentos, os pensamentos, que é o caso. Ele consegue perceber a felicidade e a euforia desse menino. Então, ele consegue dar todas essas informações, por isso eu chamo de onisciente. E qual é o foco desse relato? É um menino que faz essa viagem de avião pela primeira vez, a felicidade dele. Vamos para a próxima? Para apresentar ao leitor o que o personagem pensa e sente, o narrador se utiliza de um vocabulário expressivo, capaz de produzir na mente do leitor imagens que traduzam o que o personagem vivencia. Tente atribuir sentido aos trechos em destaque. Apesar de já termos comentado durante a leitura, a gente consegue agora então fazer esse exercício. Olha, a tia e o menino tomavam conta dele justinhamente. O que quer dizer justinamente?
ou seja, com muita atenção, com muita cautela, muito bem olhado, bem junto dele, de muito perto. O próximo. O menino fremia no accorsou, alegre de se rir para si, confortávelzinho, com um jeito de folha a cair. Já comentamos sobre esse vocabulário. O que a gente poderia colocar como fremia no accorsou? Ele estava muito animado, ele estava eufórico, ele estava extremamente feliz. Confortávelzinho é a expressão que ele estava muito confortável. Falei com vocês, então, dessa combinação que expressa afeto, por ser um carinho em relação ao menino, pelo tamanho, por ser uma criança e por ser muito confortável. Então, juntou todas essas sensações em uma só palavra. E com um jeito de folha a cair, de maneira suave, de maneira tranquila, com leveza de uma folha quando cai da árvore. A vida podia, às vezes, raiar numa verdade extraordinária. Ela podia acontecer, ela podia amanhecer, ela podia se transformar numa verdade extraordinária. O próximo. Seu lugar era o da janelinha para o móvel mundo. Comentando anteriormente, já foi dito que seria para o mundo que se move, mas na verdade essa é a impressão que temos enquanto viajamos. Quando estamos dentro do meio de transporte, a sensação é de que o mundo é que está em movimento, a paisagem está em movimento, quando na verdade é o meio de transporte, não é a paisagem que está em movimento. Para concluir, vocês deverão produzir uma carta. Vocês conheceram outras personalidades, conheceram lugares, foi falado sobre a comida, e aí vocês deverão culminar esse trabalho todo com uma carta. Sobre a carta, eu queria deixar algumas orientações para vocês ao produzir. Existe uma estrutura de carta que deve ser seguida, e aí eu já deixei bem marcado e bem orientado para vocês. Usei a carta que foi dada como modelo a ser seguido. Preste atenção que local e data é estrutura fixa. Eu devo colocar o nome da sua cidade e a data do dia que você escreveu essa carta. Na linha de baixo, e preste atenção que deve ser na linha de baixo, eu coloco um vocativo. O que é esse vocativo? É a quem eu me dirijo. Esse vocativo ele deve vir sempre isolado por uma vírgula. Sempre depois desse vocativo, que no caso da carta dada como exemplo, usou caro colega de estudos, vírgula. Sempre o vocativo, então, é essa palavra a quem eu me dirijo. Essa parte que está destacada em amarelo é o corpo do texto, é a sua informação. Esse corpo do texto ele não tem uma estrutura que você tenha que seguir e obedecer. É a sua informação. É essa parte que você vai usar a sua criatividade, falar sobre você, sobre a sua cidade, sobre os lugares onde você gosta. Seja criativo, fale muito sobre você. Peça ajuda ao seu professor. Tem embaixo a despedida. Nesse caso, usou-se a expressão um abraço. Ela é obrigatória? Não. Poderia ser até mais qualquer expressão que você use para se despedir de alguém. E repara que ela segue a linha do parágrafo e ela é na linha de baixo após você terminar o seu texto. Não use a despedida fazendo parte do corpo do texto. Use na linha de baixo. E logo abaixo, na linha abaixo da despedida, você use a sua assinatura. Não precisa
usar letras rebuscadas ou inventar maneiras diferentes. Escreva o seu nome apenas. Pode ser só o seu primeiro nome, não tem problema. Tudo bem? Espero ter te ajudado, espero ter contribuído com os seus estudos e o seu conhecimento um pouquinho sobre Minas Gerais. Um grande abraço, até uma próxima, quem sabe?